Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do CV Medcast, um podcast em que a gente discute sobre direito médico, bioética, biodireito, diversas temáticas correlatas. E se você se interessa, fique aqui com a gente. E hoje, inclusive, a gente vai conversar sobre o Estatuto dos Direitos dos Pacientes, que é uma normativa que tem trazido diversos debates. Acho que você vai gostar muito. Eu sou Camila Vasconcelos e hoje nós temos um convidado ilustríssimo que será toda certeza eu posso dizer isso, ele será devidamente furtado para este podcast, porque ele é uma pessoa queridíssima, ele sabe muito. Sempre que convidar, se ele não vier, a gente vai rogar uma praga, então ele vai ter que comparecer. Ele é Rafael Verdival. Antes que vocês vejam esse rapaz queridíssimo, eu preciso dizer que ele é doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, inteligentíssimo. É pesquisador com publicações nacionais e internacionais nessas temáticas que eu disse aqui agora, que pertinhem ao nosso podcast, biodireito, bioética, e é advogado e professor em direito médico. Queridíssimo Rafael Verdival, seja muito bem-vindo. Querida professora Camila, que felicidade estar aqui no podcast, no CVCast. Na verdade, para mim é sempre uma alegria poder discutir assuntos de direito médico, de bioética, e hoje não vai ser diferente, ainda mais tão bem acompanhado. Agradeço, deixo meus cumprimentos também pro pessoal de casa. Com certeza nossa conversa vai ser muito produtiva hoje. É, que bacana. E a gente até vai dizer o seguinte a eles, vamos dizer assim, bem naturalmente e falar a verdade, a gente já debate tanto fora das câmeras, que não tinha por que a gente não debater aqui também, né? Então, assim, eu diria até para as pessoas que você tem sido atualmente o meu maior parceiro intelectual para a gente ficar discutindo temas que são temas que vão brotando a todo tempo. Queria até te perguntar isso, você não sente que por mais que a gente leia, estude, pesquise, de repente brota algo do poder legislativo ou de qualquer outro âmbito, uma discussão por conta da produção científica também nas áreas biomédicas, do nada brota algo que nos desafia mais uma vez. Então é como se nós nunca tivéssemos um certo sossego intelectual. Isso é maravilhoso, instiga, né? Com certeza, na verdade, eu vejo muito a bioética, o direito médico, mas especialmente a partir do recorte da bioética, como algo que é muito inquieto. Então, por mais que a gente estude muito, às vezes o próprio assunto que a gente já estudou, alguma discussão que a gente acha que está acostumado a fazer, quando a gente começa a observar por uma perspectiva diferente, surge uma inquietação nova, surge uma dúvida nova, e eu acho que essa mesa aqui ela já ouviu muitas discussões nesse sentido de coisas que, pode parecer algo banal, que a gente está cansado de discutir, mas o próprio avanço da sociedade, o próprio avanço da tecnologia, da medicina, da forma como a gente compreende o mundo de maneira geral, vai impactar como a gente compreende a bioética e as temáticas de bioética. Isso é inevitável. Isso, e vai reconfigurando as relações. Se a gente for parar para pensar, eu comecei a desenvolver meus estudos há 20 anos atrás. Se eu for pensar assim, de quando me formei, né? E quando a gente pode dizer: "Poxa, sou pesquisadora de fato", mas na graduação a gente já pesquisa muito e com muito afinco. Mas em todo esse tempo, a própria relação entre médicos e pacientes, que tem muito a ver com o que a gente vai discutir hoje, ela foi mudando de vieses, ela foi sofrendo uma certa adaptabilidade extremamente favorável, mas também com algumas questões que são preocupantes. E quando você coloca isso na ordem da inquietude, eu me sinto confortável em ouvir isso. Porque se a gente entende que ela, por natureza, o debate por natureza é inquieto, então essa inquietude que a gente sente é o natural. E isso nos leva a estar sempre pesquisando, né, então a gente Sim, reconfigura. sim, e é muito interessante, né, porque como a gente trabalha no direito, né, na advocacia, a gente muitas vezes acaba caindo naquele lugar, ou identifica aquela perspectiva um pouco mais fechada do direito. Então a norma, ela não pode ser necessariamente um lugar de prisão. Sim. Ela é um lugar de regulação, mas a gente precisa sempre trazer essa atualização de pensamento que, na minha perspectiva, vem a partir da bioética, principalmente se a gente pensa em direito médico. A norma por si só, muitas vezes, ela não vai te dar uma resposta. Isso acontece quando a gente pensa em dilemas e problemas da bioética, por exemplo. Se a gente não tem essa perspectiva de trazer um pensamento atualizado, entender o mundo, né, como ele gira atualmente, o Aham. direito ele acaba se tornando uma ferramenta de aprisionamento, e não é essa a É. finalidade dele. E eu lhe diria assim, até mesmo digo corajosamente, vou me elogiar dizendo que é corajosamente, mas é porque a gente precisa fazer isso no mundo jurídico. As normas são insuficientes e falhas quando nós estamos tratando de questões de saúde. Então a gente precisa não só do que preconiza a literatura médica, do que preconiza a literatura jurídica, as normativas jurídicas, mas a bioética ela vai trazer esse esteio, né? E Sim. aí a gente já está entrando aqui no nosso tema, eu quero só saber o seguinte também.
Veja que a gente vai fazendo também modificações de abordagens de pesquisas. Sim, Porque você começou, só para eu saber muito também sobre você, sim. você começou a desenvolver suas pesquisas em mestrado e doutorado em que âmbito do biodireito? Dentro do biodireito, eu trabalhava muito com a questão de direito e genética, a Sim. interseção de direito e genética, né. É algo bem interessante até, porque eu ouvi muito que não tinha nada a ver. Então, Mas tem tudo a ver. tudo Eu a ver, queria, inclusive, que absolutamente tudo a você já ver. me dissesse, dentro de direito e genética, o que tem muito de direito dos pacientes nesse assunto? Para pegar um tema mais atual, né, que a gente fala muito de LGPD, por exemplo. Sim. Então, quando a gente tem a possibilidade hoje em dia de realizar determinados mapeamentos genéticos para entender melhor Hum. o que a gente tem de predisposição para possibilidade de desenvolvimento de uma enfermidade ou até mesmo questões relacionadas ao funcionamento do corpo de maneira geral. Hum. Esses dados, eles são dados que decorrem de um estudo em genética. Então, projeto Genoma Humano, todo o desenvolvimento tecnológico nesse sentido de entender melhor, do ponto de vista da genética, como o ser humano funciona, Hum. não é uma. Eu acho isso bem interessante. A gente não está falando de um manual de instruções, porque o ser humano não é uma máquina. E não é a genética sozinha que vai determinar quem você é. Sim. Camila pode ter toda a genética dela mapeada, Hã. mas a vivência dela, as experiências, o ambiente que ela vive, tudo isso vai ser extremamente determinante para formar essa pessoa Camila, né. Hã. Porém, imagine, o acesso a essas informações por parte de um plano de saúde, por parte de um Extremamente perigoso. totalmente, a gente já tem muita discussão jurídica envolvendo Uhum. planos de saúde, né, alguns problemas que decorrem dessa relação. Uhum. Um potencial empregador, o empregador, por algum motivo, ele tem acesso aos seus dados Na genéticos, triagem antes de entrar no emprego. porque essa Sim. triagem ela já acontece, a Hum. partir de questões sociais e várias outras que acabam influenciando no momento de E contratar, por né. vezes muito preconceituosas e tal. Sim, a perspectiva de discriminação, ela é muito forte nesse ponto, Uhum. e quando você tem acesso a elementos da identidade genética de um indivíduo, né, do mapeamento genético dele, você consegue saber, por exemplo, se aquela pessoa tem maior predisposição a desenvolver determinada doença, consequentemente, aquilo pode reduzir o lucro do empregador, pode trazer mais despesas. Então a gente consegue perceber aqui Sim. que da genética, para além da bioética, a gente consegue pensar em questões contratuais, a gente consegue pensar em questões relacionadas a direito do trabalho. E o quão seria, negativo, né, o fato de uma pessoa deixar de ocupar um espaço naquela Sim, empresa ou até mesmo deixar de ser empregado naquela empresa, no sentido de passar a trabalhar lá, sim, por conta dessas questões predisposições. Isso sim, é algo realmente que vai levar para debates até voltando para a questão eugênica e tal, sim, terrível, com terrível. certeza. Poxa, então você começa a sua produção acadêmica, eu acho que de uma forma extremamente desafiadora, Sim. trazendo assuntos que são inovadores E e não comuns, de forma exclusiva no âmbito do direito, ou seja, uhum, até quando a gente faz o levantamento de material para pesquisa, foi muito difícil encontrar materiais publicados, publicações estritamente jurídicas, então o diálogo com outras áreas era fundamental. Não só a genética, hã. psicologia, medicina, filosofia, Sabe que isso bioética. aconteceu comigo Sim. quando eu vou lá atrás, No na minha seu mestrado, graduação. na graduação você já começou a pesquisar em Já bioética. no mestrado, enveredei, né. Na graduação eu comecei, porque foi bem naquela fase em que o Brasil ainda não tinha decidido através do STF, Sim, sim, desculpe, sobre o direito das mulheres de interromper a gestação sim. de fetos com diagnóstico de Foi nessa anencefalia, linha? né. E aí o que eu não tinha material, eu não tinha Sim, muita coisa. Eu me lembro que eu inicialmente marcava reuniões com juristas e tal, minha orientadora me estimulava muito a isso, sim, mas eu me lembro do momento em que eu falei para ela, eu falei assim: "Professora, eu preciso conversar com médicos, eu preciso conversar com psicólogos, eu preciso com saber um certeza. pouco mais sobre o estado puerperal, eu preciso saber sobre os impactos psicológicos", tudo isso. E aí, na hora que eu tive contato com esses livros, foi quando eu realmente comecei a me tranquilizar e perceber que eu tinha material, que eu tinha matéria-prima para poder Sim, estudar e discorrer sobre aquele assunto. E ali eu tive certeza que o ambiente jurídico, embora maravilhoso, lindo, riquíssimo, ele é muito ainda fechado. Ele é hermético e a gente, quando está tocando na área da saúde, a gente tem que abrir. Quando a gente fala de direitos dos sim, pacientes, a primeira coisa é perceber, eu estou falando de direitos de quem? De alguém que está inserido, que tem uma característica naquele dado momento, na conjuntura de assistência à saúde. sim, O que é um paciente? Uma pessoa qualquer. É possível, inclusive, que o paciente naquele momento seja médico. com Ele não certeza. é médico dele, mas ele é médico Inevitavelmente, profissionalmente falando, e em né? algum momento, inevitavelmente, nós seremos Todos pacientes. nós seremos Exato. pacientes. Então, ali
Quando você já caracteriza o sujeito, você já faz um recorte. Sim, E com nesse certeza. recorte, eu não vou poder ficar só no âmbito jurídico, eu vou ter que caminhar um pouco mais, né? Isso traz um pouco da própria ampliação do conceito de saúde. Sim. E tradicionalmente, né, quando a gente pega até uma perspectiva um pouco mais histórica, mas a gente não precisa ir muito longe não. Eu Hum. acho que se a gente pegar do século XX pra cá, a gente já consegue perceber isso, né. Ou seja, pensar a relação médico-paciente, né, a soberania da palavra, do termo, Sim. mas, poxa, a gente pensava muito em uma relação que era de fato um exercício de poder do médico em relação ao paciente, muitas vezes objetificado ali como um corpo que é objeto da medicina, né. Uhum. Mas a saúde ela é muito ampla. A saúde ela não se restringe à ideia apenas da saúde física ou do enfrentamento de doenças, de curar doenças, não. Hoje a gente amplia isso, a própria Organização Mundial de Saúde ela tem essa ampliação do conceito de saúde, que envolve para além do físico, a saúde psíquica, o bem-estar psíquico, né, as Uhum. questões também de natureza de As subjetividades. subjetividade que se materializa, em última instância, na proteção da dignidade humana, que É, tem várias é. dimensões. Não, com certeza. Eh, Vamos lá. Eu quero fazer um comentário sobre essa subjetividade que você traz no conceito de saúde da OMS e já quero fazer uma crítica ao que institui essa lei, né, Certo. o tal do Estatuto dos Direitos dos Uma Pacientes. novidade, né, uma lei de É, 2026. isso, bem recente. Mas esse ponto aí que eu não quero deixar passar, de respeito muito a um atendimento que eu fiz ontem como advogada, Sim, a uma médica, que faz uma abordagem cirúrgica aparentemente estética, era reparadora, mas certo, aparentemente estética. certo. E ela me pergunta sobre isso, sobre como é que o judiciário tem pensado, né, a tal da obrigação de meio, de resultado, o que que realmente isso significa. E eu disse assim: "Olha, me incomoda muito o viés do judiciário de que existe uma futilidade", a palavra que ele usa é essa, Futilidade chega futilidade na realização de uma cirurgia estética. E que por ser fútil, o médico ele se obriga à consecução de um resultado, ao alcance de um resultado. uhum. E aí um dos argumentos maiores é justamente assim: como é que eu posso chamar de futilidade algo que está sendo modificado no corpo do paciente, porque esse paciente se sente subjetivamente incomodado e entre os elementos de conceituação de saúde da Organização Mundial de Saúde existe isso, que é legítimo, né? Então, bem, só para a gente Não, fazer mas, aí uma. essa fala é super importante, a gente pode expandir um pouquinho, porque Hum, pensa na sociedade hoje o quanto o aspecto estético, ele vai além e na verdade ele não tem nada de fútil, é. porque ele muitas vezes representa aspectos que são imprescindíveis para que o indivíduo possa viver com dignidade, por isso que eu associo muito essa pluralidade de conceito de saúde, esse conceito mais amplo, à ideia Aham. de dignidade. É, As pessoas pertencimento hoje social, sim, totalmente. né? E o quão as pessoas têm se esforçado para Uhum. poder atingir um ideal estético, muitas vezes comprometendo outros aspectos da própria saúde. Então, Isso. se tem algo que estética não representa, é É futilidade. futilidade, é. É uma manifestação de identidade, de Ah, certa pois. forma. Verdade. Então, olha só, doutor Rafael Verdival, eu estou aqui do meu lado, vou ficar olhando para o lado aqui de vez em quando, porque eu estou Com com a certeza. lei aqui aberta, para não correr o risco de eventualmente não ser fiel ao que ela traz. E a lei, que é a 15.378, de 6 de abril de 2026, Sim. institui o Estatuto dos Direitos do Paciente. Eu já quero começando fazendo a seguinte pergunta: você concorda que a nomenclatura ideal seja chamá-la de estatuto? E aí depois eu vou dizer que eu tenho outras pescas aqui do que significa estatuto, mas quero te ouvir. Se a gente parte de um ponto de, vou ser redundante, né, mas se a gente começa a partir de uma perspectiva de que o estatuto, Hum, ele tem como objetivo regulamentar diversas frentes da proteção de determinado sujeito, eu acho bem legal essa definição de associar o estatuto a um recorte de sujeitos. uhum, Porque quando a gente pensa, por exemplo, em um código, né, o Código Civil, o Código Penal, enfim, a gente pensa na reunião de temas, né, de uma área do direito. Então, o Código Civil, por exemplo, ele regulamenta desde direitos da personalidade, as sucessões. Então, a gente tem ali uma reunião de temas de uma área. O estatuto, ele se pretende como uma regulamentação de direitos de um sujeito específico, que normalmente está bem caracterizado a partir de uma vulnerabilidade, né. Então a gente pensa no estatuto do idoso, no estatuto da criança e do adolescente e agora no estatuto dos direitos dos pacientes. Então se a gente pensa por essa perspectiva, vamos tentar sistematizar uhum, direitos
essenciais para esse sujeito específico, nesse caso, paciente, seria Sim, uma nomenclatura interessante. Porém, eu consigo perceber algumas questões na lei específica sim. que talvez gerem algum tipo de dúvida. Você não sente incompletudes, não? Incompletudes. Então veja, Exatamente, aí eu vou exatamente. fazer aqui começar uma certa crítica. E aí também preciso fazer um habeas corpus preventivo. Sim, Eu entendo que foi uma grande evolução nós termos uma legislação, né, que vai trazer direitos dos pacientes sim, que, na verdade, não são novos, a isso. não ser determinados pontos como diretivas antecipadas de vontade, tal, 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 que não constavam ainda, né. Uhum, Mas se a gente para perceber, eles não são novos, porque eles já são constitucionalmente protegidos. sim, Mas nós temos necessárias normativas no sentido de uma obviedade, de uma redundância que o Brasil ele precisa fazer acontecer. Caso sim, contrário, a gente não consegue defender direito, né, algumas pessoas sim, e suas vulnerabilidades. Mas, por outro lado, uma certa completude e abrangência é o que a gente espera, né, que aquela norma ela traga um verdadeiro microsistema sobre aquele assunto, uhum, muito embora nós tenhamos outras normativas que vão trazer também assuntos correlatos, mas não dá para ela não ser tão completa quanto a gente espera e intitulá-la de estatuto. sim. Isso me incomodou. Me incomoda também um pouco a sensação Sim, de reunião avulsa de temas. Porque sim, o também. estatuto, ele traz não só uma reunião de direitos específicos que precisam ser protegidos e que muitas vezes, de uma perspectiva macro, eles estão sim incluídos numa lógica constitucional. Uhum, Mas você precisa especificar para proteger sujeitos vulnerabilizados, isso é bem importante. Porém, no caso do Estatuto dos Direitos dos Pacientes, eu tenho um pouco a sensação de que os temas eles foram inseridos na hum. legislação, mas sem necessariamente existir algo que traga uma conexão maior, uma integração maior, a ponto de você poder pensar num microsistema. É como se nós tivéssemos pulverizado vários assuntos que nesse momento a gente precisava muito que estivessem Sim, ali, mas eu esperava uma norma, inclusive mais extensa, sim, com início, meio e fim. Fim não no sentido conclusivo, mas sim, assim que trouxesse. Agora, veja, o que eu estou trazendo aqui a título de crítica não retira, não retiram os meus aplausos na existência dessa norma. sim, E eu não participei da sua produção, né, no sentido de labuta para certo, fazê-la existir, acontecer. Certamente nós temos pessoas riquíssimas por trás disso, intelectualmente, e não deve ter sido fácil para elas, com certeza, conseguir ao menos os artigos que estão aqui. sim. Então eu acho que é um grande passo, mas que precisa de muitos outros degraus para poder a gente alcançar uma completude que a gente espera naquilo que a gente intitula estatuto, né? E a gente consegue perceber pelo que se tem hoje, que nós temos, algo muito positivo, no sentido Uhum. de, por mais que esses direitos de fato sejam direitos que já estejam aí há um tempo e que a gente já trabalhe muito com eles Sim. inclusive, formalizar é importante. Isso constar na lei formal, e tem um artigo que vai além, muitas vezes, de resoluções, traz uma segurança jurídica. Porém, a gente não pode descartar também as consequências. Porque a Sim. partir do momento que aquilo consta justamente em uma lei, Hã. aquilo pode gerar muitas discussões no âmbito jurídico, inclusive se tornando novas temáticas para o poder judiciário discutir. E eu Aham. acho que a gente pode comentar sobre isso daqui a É. pouquinho, quando a gente for explorando os Não, artigos, quero te ouvir muito. mas o fato de estar na lei também talvez traga questionamentos que podem gerar judicialização. E eu acho que esse é um ponto sempre É. muito importante, até mesmo na questão da responsabilidade civil. É verdade. Mas eu também vou te dizer, acho que isso é muito culpa de nós advogados, a gente sempre Sim. vai cavar alguma coisa, né, para proteger as pessoas e fazer as interpretações. Mas, a norma colabora, realmente, você tem Sim, razão. Eu já quero começar. O artigo primeiro e aí até dando um recado para quem está nos ouvindo, a gente não vai, obviamente, exaurir tudo que tem na sim, norma, não é a pretensão não é de uma aula exatamente sobre o que está aqui, mas são inquietações fundamentais. Com tudo que a gente vai discutir aqui, já dá para a gente entabular assim, muitos debates em outros lugares e tal. uhum, E um ótimo conhecimento sobre o assunto. Ela já traz, logo no comecinho, essa norma, dizendo que ela é destinada a regular direitos e responsabilidades dos pacientes, né? Então, assim, inicialmente ela diz que ela institui o Estatuto dos Direitos, mas seria já interessante que ela dissesse direitos e deveres.
Sim, Porque logo no seu artigo primeiro, ela já vai dizer: não são só direitos que nós vamos contemplar aqui, nós vamos contemplar também os deveres, que aí ela sim. intitulou de responsabilidade. Não sei se foi um certo eufemismo, Sim, né? talvez uma escolha técnica no sentido de tentar não diminuir a proteção ao paciente, ou seja, vamos É falar um de eufemismo. responsabilidades Isso. para não trazer a sensação de que agora o paciente ele só vai ter direito se ele cumprir com determinados deveres. Verdade. É. E aí ela já é dividida. Ó, eu vou passear aqui pela Sim, norma. O capítulo primeiro são as disposições gerais, depois o capítulo segundo dos direitos do paciente. eu queria fazer uma observação sobre o artigo 2º. Mande ver, deixa eu só ter. Certo, Capítulo terceiro das responsabilidades do paciente e o quarto dos mecanismos de cumprimento dessa lei e termina, sim. né? Então pronto, isso é o que nós temos. Diga aí o seu artigo segundo, que eu tô curiosíssima para te ouvir, porque a gente tem aqui vários conceitos, É, conceitos esses que a gente tem que realmente ver assim de que maneira que eles têm um alcance. então artigo conceitual. Sim. Interessantíssimo, existe um artigo conceitual. Temos aqui autodeterminação, diretivas antecipadas, representante, consentimento informado, cuidados paliativos. Você sente falta Sim, eu já sei onde você vai chegar. de algum Mas conceito diga, específico? não é? Fale para aí, para que conceito é esse? Estatuto do Direito dos. Dos pacientes. Gente, o Mas que quem é? é o O que é? paciente? Quem é? Onde ele Exatamente. vive? Do que ele se alimenta? Quem são os pacientes? Sim, E olha, pode parecer um preciosismo de nossa parte, mas não é. Quando a gente vai, inclusive, discutir sobre a nomenclatura paciente, usuário, utente, em Portugal se usa muito aham, utente, né? Isso já antecipa a necessidade de compreensão do seu conceito. sim, Quem é esta pessoa? Porque se a gente entende, não, paciente é aquele que sofre, paciente é aquele que precisa de ajuda. Se for assim, por conta do que a gente acabou de falar da cirurgia estética, que é fútil e essa pessoa não tem uma doença pré-existente, não seria um paciente. Seria um mero. Como é que eu posso dizer? Um mero consumidor de prestação de serviço sim. médico. Então a gente precisa entender que o conceito de paciente engloba todos os momentos em que ele vai ser assistido por um médico, quer seja no que se refere às questões estéticas ou não. É isso? E me parece também que essa ausência do conceito específico de paciente Hum. dialoga ainda com uma conexão muito forte com o direito do consumidor. Hã. Porque a própria lei, né, já avançando um pouquinho mais para À voltar, vontade, quantas vezes for quando a necessário. gente olha para o artigo 4º, diz assim: "A Hum. aplicação desta lei não afasta os direitos do paciente ao adquirir ou utilizar um produto ou serviço como Como destinatário final". destinatário Essa é final. exatamente a definição de consumidor que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor. Sim. Então é como se, de certa forma, o legislador ele tivesse, omitido o conceito de paciente, porque não, o paciente é um consumidor, então a gente não precisaria definir isso. Aquele que consome a assistência em saúde, serviços de né, Sim, prestação de assistência em saúde. Este é o paciente. Sendo este o paciente, independe se ele tem ali uma conjuntura de doença pré-existente ou não. sim. Mas essa é uma depreensão que a gente está fazendo. Isso, Isso não está porque claro na a norma. ausência do conceito nos leva a trazer reflexões que podem, de fato, refletir a intenção do legislador É, naquele momento ou não. concordo. É um exercício muito mais, É. elaborativo do que necessariamente de evidência. Isso. E já nessa parte de conceitos, quando a gente tem aqui autodeterminação, eu quero fazer aqui também alguns adendos e queria te ouvir. Quando a gente fala autodeterminação, no mundo da bioética, a gente já fica feliz. Ah, ele está falando de autonomia, que Uhum. bom. E aí ele começa. O que é autodeterminação? Capacidade do paciente de autodeterminar-se. E até explicando para as pessoas que Sim, estão começando agora, né, os estudos em direito médico, bioética, por que que a gente sente uma certa frustração quando começa um conceito de autodeterminação dizendo que é uma capacidade? sim. Porque existe, né, toda uma Uhum. ideia de que a autonomia em saúde é algo muito mais amplo, Sim, né, do que capacidade civil que está posto ali no código, sim, né, no Código Civil. Você pode ter um paciente de 16 anos, que, portanto, é relativamente capaz, não é absolutamente capaz como as pessoas que já completaram 18 anos, e que tem muito maior possibilidade, por conhecimento, por estar menos vulnerável emocionalmente, de compreender uma perspectiva tratamentosa médica, uma proposta que o médico está fazendo, do que uma pessoa que tem 25 anos sim, ou 50 anos e que tem outras vulnerabilidades que circundam a sua existência, né? sim. Então, autonomia é algo muito mais amplo. E capacidade civil não corresponde necessariamente a essa percepção médica.
E eu tenho a sensação que o ordenamento jurídico brasileiro, ele Hã. segue nesse caminho de associar, quando a gente pensa em saúde, autonomia com capacidade. Por En mais que a gente bata muito nessa tecla do ponto de vista do desenvolvimento, Uhum. da bioética, do direito médico, né? Na autonomia, como um conceito muito mais amplo, como algo que envolve. E aí eu acho que se a gente pegar a segunda parte aqui desse conceito, ele é até mais acertado, no sentido Sim, de dizer, segundo a sua vontade, suas escolhas, livre de coerção externa ou influência subjugante, sim. todos esses elementos, eles de fato impediriam que a pessoa agisse de forma autônoma, porque você não estaria manifestando de fato sua vontade. Ou Só que a seja palavrinha capacidade, ela exato. traz você para um conceito normativo Por quê? fechado. Porque, assim, para quem está começando agora os estudos, ela pode achar: "Não, por que vocês estão problematizando o que não Sim. precisa?". É a palavra capacidade segundo o vernáculo, segundo o que realmente é Nossa, só perfeito. capacidade. Mas, como a gente sabe que existe um histórico de deturpação de nomenclaturas, o ter utilizado a palavra capacidade misturou as coisas, E no dire potencialmente, sim, né. desculpa, pode concluir. Não, é isso, misturou potencialmente as coisas. Não, é justamente, é algo que eu até falo bastante para os alunos, né, Hum. da graduação. O direito, ele usa certas palavras com uma finalidade muito específica. Então, eu até já vi você falando sobre isso, achei sensacional, né, Hum. ao falar de responsabilidade, por exemplo. Ah, sim. Nossa, um médico, ele pode ouvir a palavra responsabilidade e pensar: responsabilidade é uma coisa maravilhosa. O médico, ele tem que ser responsável, do ponto de vista de ser diligente, de ter cuidado com seus pacientes na sua Isso. atuação técnica. Sentido moral, né. É, mas juridicamente talvez você não queira ser tão responsável assim, porque isso É o implicaria oposto. a imputação de, muitas vezes, um dever de indenizar. Exato. E é o que acontece com a palavra capacidade. Capacidade, se a gente for pensar do ponto de vista jurídico, vai ser uma delimitação da sua possibilidade de levar adiante seus próprios negócios a partir de um critério que é etário. É, Porque o nosso Código Civil estabelece como critério de capacidade a idade. exato, Então exato. apenas a idade é suficiente para dizer se o indivíduo é autônomo? É. E aí você pode ter um adolescente, né, pleiteando o respeito à sua autodeterminação. E ele vai Sim. dizer: "Olha, eu fui lá no Estatuto dos Direitos dos Pacientes e lá a palavra capacidade está presente, não está escrito capacidade civil, Sim, lá está escrito só capacidade, está dizendo capacidade do paciente de autodeterminar-se segundo sua vontade e suas escolhas, livre de coerção externa ou influência subjugante". Eu, enquanto adolescente, me enquadro nesse conceito. Pode chamar qualquer psicólogo do hospital e observe o diagnóstico dele, e de fato você pode ter. E por que não essa pessoa poder tomar decisões? sim, Porque o mundo jurídico, que é hermético, vai dizer não, só assina o consentimento informado. Eu já quero até pular para o conceito de consentimento. sim, Só assina o consentimento informado aquela pessoa que tem pelo menos 18 anos completos e que é representante legal desse paciente. E aí a gente vive essa celeuma, né? sim, A bioética vai dizer: ah, tem celeuma nenhuma. A gente tem o consentimento e a gente tem o sim, assentimento, né? Mas aí, nem mesmo essa palavra assentimento, que já é instituída nessa perspectiva de direitos dos pacientes no sim. âmbito internacional, consta nessa norma, né. Sim, com certeza. E me parece que faz muito mais sentido você ter uma visão um pouquinho mais hermética, mesmo assim, não absolutamente, Sim. mas em alguns contextos, quando você está pensando em aspectos materiais. Então faz sentido estabelecer uma limitação etária, por exemplo, para limitar negócios jurídicos que têm uma Uhum. natureza material, enfim, tudo bem, patrimonial, né, melhor dizendo. Porém, pensar em saúde, autonomia para a saúde especificamente, não pode ser algo que se limita por um critério etário estabelecido por um número escrito numa lei, porque não é assim que a vida funciona. É. E eu vou te trazer um problema aqui que a gente viveu durante a pandemia Sim. e que a gente está estendendo para outras coisas. Uma adolescente já, não estou falando nem de adolescente de 14 anos, 12, 14, estou falando de adolescente de 16 para a gente já enquadrar ali no, né, No limbo. que é o meio termo, né, que a Aham. gente vai dizer ali, aquela pessoa que já é assistida e tal. Um adolescente de 16 anos chega num posto de saúde e diz assim: "Eu vim porque eu quero ser vacinado contra a Covid". Os pais dele, no entanto, são pessoas anti-vacina e não autorizaram essa vacina. Mas eles precisam autorizar? Eu tenho um adolescente, eu tenho uma questão de saúde pública posta, eu tenho uma necessidade de vacinação e ele se autodetermina. Sim, Por que não? Entende? sim, Então, assim, só que nós tivemos algumas prefeituras, como a da cidade de Salvador,
que passou a desenvolver documentos de autorização dos pais para vacinação, e isso fez com que os profissionais de saúde ficassem de cabelos em pé. E é interessante como no âmbito do ordenamento jurídico, né, Uhum. principalmente no âmbito da jurisprudência também, a gente consegue perceber a dificuldade que se tem quando esse conceito ele tá ambíguo. Quando a gente fica nesse limbo entre a autonomia como um princípio bioético e essa autonomia mais associada à capacidade jurídica. Por exemplo, quando a gente pensa na questão de transfusão de sangue de pessoas testemunhas de Jeová, uma questão muito discutida, né, Sim. em bioética. Mas eu quero trazer o recorte específico de crianças. Uhum. Sempre houve uma inclinação do judiciário, isso foi consolidado depois, no sentido de: os pais se recusaram, a gente realiza. Porque muitas vezes aquela criança, e eu acho um raciocínio acertado, né, você não tem como garantir que ela sequer vai seguir aquela religião, talvez quando ela estiver mais velha, e ainda a autonomia é um processo, né, a autonomia ela vai sendo fortalecida com o passar do tempo também, mas isso não significa Sim. que não exista. Mas aí você tem uma atuação do judiciário que consegue, muitas vezes entender que aquela vontade dos pais talvez não represente o melhor interesse da criança, Sim. mas em outras situações a gente tem dificuldade de entender quando é um adolescente, quando é uma questão relacionada à vacina, quando é uma questão relacionada É. talvez à saúde sexual. Exato, exato. Como é que você lida com isso? E foi até bom nesse sentido aí, em relação aos pacientes testemunhas de Jeová, foi até bom que o STF, e eu vou te dizer, há anos, desde 2005, lhe digo seguramente que foi um momento em que eu comecei a acompanhar de perto Uhum. e presencialmente, né, as audiências públicas e Sim, tal no STF. O STF tem sido fundamental para tomar decisões corajosas que o Poder Legislativo sim, demora muito para tomar. demora. E até hoje não tomou, em diversos cenários. E aí, o STF deixa muito claro: olha, o que nós decidimos sobre poder negar a transfusão de sangue, ainda que isso faça com que o paciente, né, venha a óbito por essa negativa, não diz respeito a crianças e nem pode ser exercido por procuração, mesmo sendo um adulto para outro adulto. Sim, E aí já nos conforta em relação a isso que você traz. sim, Mas em tantos outros cenários a gente fica cheio de dúvida ainda, sim, com né? certeza. Não é E essas fácil. dúvidas, elas poderiam ter sido mais trabalhadas talvez, Uhum. poderiam ter sido diminuídas se a legislação tivesse sido um pouquinho mais trabalhada nesse sentido, né. Por exemplo, no inciso segundo aqui do artigo 2º, a Hum. gente tem o conceito de diretivas antecipadas da vontade, né, então de Hã. vontade. Então aqui a gente tem uma palavrinha também que vai trazer uma polêmica, Hã. porque diz assim: declara o que seriam as diretivas antecipadas de vontade? Declaração de vontade escrita Hum. sobre os cuidados, os procedimentos e os tratamentos que o paciente aceita ou recusa, a qual deve ser respeitada quando ele não puder expressar livre e autonomamente sua vontade. Do ponto de vista de se tratar de um instrumento a mais para viabilizar a autonomia do sujeito, é algo muito positivo, porque você se resguarda para uma eventual situação na qual você não consiga pessoalmente exercer aquela autonomia. Mas o que que a doutora Camila teria a nos dizer sobre essa Pois palavra é. declaração de vontade escrita? É, porque não ficou claro, escrita por quem? Se a gente diz assim: "Não, óbvio que é escrita pelo paciente". Se a gente diz que é escrita pelo paciente, ele tem que ter produzido esse documento que Sim, vai ser entregue ao profissional de saúde e vai ser colacionado ao seu prontuário. sim, Essa é uma coisa. Aí a gente vai debater, vai fazer em cartório, vai fazer junto com o profissional, tal, tal, tal. Se é escrita pelo profissional de saúde, poderá ter sido verbalizada pelo paciente, reduzida a termo pelo profissional de saúde, portanto, vale o que está anotado em prontuário. sim, Não precisa trazer um documento de fora. Então, assim, se essa palavra escrita, assim, uma explicação ideal, sim. faz com que alguém que não conheça muito sobre essas possibilidades tenda a achar que só tem essa validade quando produzido, que é reconhecido firme em cartório, tal, tal, Isso. tal. Traz uma Então, burocracia a excessiva. norma perdeu uma grande oportunidade, muito embora tenha nos dado também a grande oportunidade de, fazer o que a gente chama de exercício erga omnes, né, Hum, oponível a todos. sim, Ela traz as diretivas pela primeira vez no ordenamento, legislativo brasileiro, sim, não vamos falar jurídico, porque a gente tem muita sim, sim, doutrina, mas não explica. Então, se tem uma pessoa que está nos ouvindo aí, nos encontrou no YouTube, está nos ouvindo e falou: "Que interessante isso, diretivas antecipadas de vontade. Vou até pesquisar, saber um pouco mais sobre sim, isso, como é que funciona, mas tem que ser escrito, eu tenho que ir no cartório, né, porque minha família toda pensa diferente de mim", né. Vou falar uma coisa
que não tem necessariamente uma ligação Sim. com o exercício da medicina. Eu quero ser cremado. Minha família é toda contra a cremação. Eu quero ser cremado. Mas será que eu posso fazer um documento que vai falar sobre isso? Ou então minha família toda acha que o paciente tem que se fazer tudo para manter o paciente a qualquer custo vivo, ainda que ele esteja em sofrimento dentro do hospital. Eu não quero, porque eu já aprendi que tem uma coisa lá chamada ortotanásia, que eu tenho direito aos meus a limitar. E aí? Então essa pessoa vai ficar cheia de dúvidas. Quando essa norma traz essa ideia de ser escrito, ela sabe que ela pode anotar, mas ela não sabe que ela pode, por exemplo, dizer para o médico, só dizer. E o médico anotou em prontuário. Uma coisa que me veio em mente enquanto Hum, você falava, voltando um pouco para a necessidade do conceito de paciente. sim. Porque assim, se a gente só fica com aquela definição do Código de Defesa do Consumidor, Hum, então como é que ficaria essa análise? Por exemplo, você deu o exemplo de um indivíduo que gostaria de ser cremado. sim. Existiria uma relação de consumo nessa manifestação de vontade? Verdade. Eu Ele tô pode nem pensando em estar algo participando de uma que relação assistencial ainda. eu estou pensando que eu gostaria, quando chegasse o momento, Sim, sim, né? cadê? Quem é o fornecedor? Aham. Porque se seria uma relação de consumo, teria que ter um fornecedor. Teria que ter uma relação previamente estabelecida, ele pode ter só dito sobre isso num cartório e ainda não ter. Exato, ou até É. pensando na antecipação do que ele gostaria de se submeter ou não a título de tratamento, né? Eu penso que uma possível solução para essa questão da palavra escrita diz respeito à própria lógica da legislação em si, né? Então, Hum. se tem como finalidade ampliar essa proteção dos direitos dos pacientes, então a gente precisa diminuir a burocratização. Então, se ele fala que é escrito, é desafiador em relação a muitas situações nas quais o paciente ele só vai conseguir de fato verbalizar. E o médico vai ter que reduzir a termo. É, ele pode nunca ter ido ou nunca ter podido aparecer num cartório, tá lá internado, primeira vez que ele parou pra pensar. Isso, e a autonomia ela não é linear. Uhum. Em determinado momento você pode decidir algo, mas você pode retirar o seu consentimento, depois pode dar o consentimento de novo, depende muito do É. momento que você vive. E aí, já falando de Uhum. consentimento, veja que a gente hoje também tá falando várias. Hoje é um podcast de inquietações. Avisar pra vocês que estão aí nos assistindo, se você tá confuso, é isso aí. É para ficar confuso, tá certo? Então a gente vai trazer várias inquietações para poder a gente depois discutir mais coisas. Observe, sabe quando a gente vai fazer um procedimento cirúrgico no hospital? Sim, A gente não tem que primeiro passar por aquela fase, que é uma fase de receber informação, sim. esclarecidas, portanto, com vocabulário, né, que a pessoa possa compreender, e depois aquilo é reduzido a termo e vai ser assinado, né, pelo Uhum. paciente, ou não, porque não tem nenhuma norma que determina que tem que ser assinado. Não está escrito aqui que tem que ser escrito, vamos falar sobre isso, inclusive, Sim. mas temos aqui uma dúvida. Na conceituação de consentimento informado, tem escrito que, vou ler, é uma manifestação de vontade do paciente livre de correção externa ou de influência subjugante sobre os cuidados à sua saúde após ter sido, olha só, informado de forma clara, acessível e detalhada sobre todos os aspectos relevantes acerca do seu diagnóstico, prognóstico, tratamento e cuidados em saúde. Ou seja, está muito claro. Eu me lembro que eu falei isso para alguns juízes há Aham. pouco tempo. Sim. Está muito claro que o consentimento informado ele não tem que trazer tudo de tudo, de tudo, de tudo. E se por acaso alguma coisa acontecer que não estava ali, são os relevantes. Sim. O que são os relevantes? Os habitualmente vistos, os que mais estão propensos a acontecer tendo em vista a conjuntura clínica daquele paciente. Entende? Sim. Então, é muito importante que, inclusive, a gente exerça esse papel, que é um papel de educador mesmo, de explicar para as pessoas que o que tem que estar ali é o que é relevante. Sim. Quem vai dizer o que é o relevante ou não? Ó, Pergunta-chave. sinceramente, não seremos nós da área jurídica. Uhum. Nós, advogados, Sim. promotores, defensores públicos, juízes, desembargadores, ministros do STF. Quem vai dizer? Será a medicina. Será a medicina. Ah, Eu mas é muito poder para a medicina. Mas é a medicina que sabe o que pode vir a acontecer ali de maneira mais substancial. eu vou até além. Hum, A bioética também tem um papel fundamental nisso. sim. Porque no exercício daquela relação, onde o médico está muito próximo do paciente, para dizer o que é relevante, muitas vezes você vai precisar ter uma sensibilidade de entender o que é relevante para o paciente também. Queria Ai, puxar excelente. Que bom que você falou para isso. puxar justamente aquela grande discussão que a gente tem sobre o direito de não saber, por exemplo.
Isso, ou sobre dúvidas que os médicos acham que nem imaginavam que o paciente pode ter. Sim, Dúvidas que parecem bobas, mas que são importantíssimas para o paciente, e ele pode entender como relevante o esclarecimento de uma coisa diminuta para a sim. medicina, mas enorme para ele. E é, portanto, que é dialógico comunicacional, né? Por exemplo, Poxa, que bom que você falou isso. olha como as coisas elas conseguem se conectar. A Hã, gente falou no iníciozinho da conversa aqui sobre estética e sobre o fato da estética não ser algo fútil. isso. Imagine um tratamento que tem como consequência a perda dos cabelos. Sim. Talvez, se o médico mantiver uma visão puramente técnica da medicina, Uhum. aquela consequência ela não tenha um impacto tão grande. Para o Mas paciente, com mas certeza. a depender, Uhum. aquilo pode ser extremamente significativo para o paciente, assim como para outro paciente, talvez de fato não seja tão importante assim. Mas qual é o ponto-chave? O exercício de uma medicina com responsabilidade do ponto de vista Moral. moral, não jurídico, de entender também o que tem de relevância no contexto da vivência do paciente. E tem aquelas coisas que são constrangedoras, né. Perguntas constrangedoras, Sim, gente. E que precisa eu acho até que os médicos deveriam e aí isso tem a ver com o que a gente vai colocar aqui também, tem um momento aqui que a norma diz que é responsabilidade do paciente perguntar. sim, E isso inclusive prejudica o paciente, porque é possível que a gente diga: "Não, mas se ele não perguntou, o médico não precisava dizer". sim, E aí eu vou até criticar e dizer assim: "Olha, acho que os médicos devem já ter uma ideia daquilo que pode ser considerado um pouquinho constrangedor aos sim, pacientes e já antecipar um certo assunto, né". sim, 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 Tem uma coisa que é com bem certeza. constrangedora e que eu vou falar aqui, pronto, aquela coisa que a gente tem entre os adolescentes: "Pronto, falei", né. Ninguém comenta muito que no parto normal é natural que a mulher sinta vontade de fazer cocô, Sim, sim, com certeza, entende? sim, Então assim, poxa, por que que isso não é dito? Por que que ela tem que perguntar? sim. Talvez ela nunca tenha imaginado que isso Ou mesmo acontece. que tenha imaginado, talvez não se sinta E confortável de fique trazer, né. constrangida. Então assim, tem coisas que são constrangedoras para a vida adulta e que é preciso que aquele profissional antecipe. Sim, A norma não diz que o profissional tem que antecipar tudo, e a sim, norma vai dizer que ele tem que antecipar o que é relevante, conforme a ciência médica. O que vai ser relevante para o mundo vivido do paciente diz respeito às suas inquietações enquanto pessoa. Isso tem a ver com a imersão cultural daquele espaço. Para algumas culturas, análises e falas sobre questões de sexualidade não são tão difíceis, para sim, outras são, né? Então, tem uma adaptabilidade cultural muito grande também sim, que a gente precisa respeitar, né. sim, Então eu acho que, como esse assunto aqui, que para as mulheres pode ser constrangedor, mas é preciso que se fale até para a gente desestigmatizar, exato. isso pode acontecer, que bem, precisa ser antecipado, eu acho. Eu entendo que é um ato de responsabilidade moral, sabe. Também entendo assim, e também entendo que esse processo comunicacional ele é Sim. de uma importância ímpar, porque você só vai conseguir atingir certa compreensão, e aí eu falo de uma compreensão mútua, Hum. até naquele diálogo que existe entre o médico e o paciente, principalmente como a gente está diante de uma legislação que trouxe essa ideia de uma responsabilidade do paciente, Uhum. até para que ele possa cumprir com suas responsabilidades, ele vai precisar também ter o acesso a determinadas informações que só vão aparecer a partir de uma comunicação que seja adequada Sim. e que tenha um viés de alteridade. E a É. bioética tem muito isso. Acho que é importante ter esse tipo de compreensão. Acho importante existir essa abertura no conceito de consentimento informado, Uhum. justamente para permitir que o que é relevante ou não possa ser também determinado com base à conjuntura específica daquele atendimento, né? É. Deixa eu trazer uma coisa aqui que também vai esquentar um pouco, Sim, que é o seguinte, o acompanhante, certo? Tem um artigo aqui no estatuto que diz o seguinte, que na verdade é um parágrafo único do artigo 7º. O acompanhante do paciente tem o direito de fazer perguntas e de certificar-se de que os procedimentos de segurança do paciente estão sendo adotados. Ótimo. sim, Certo? Ótimo. Mas a gente precisa também entender que esse exercício de direito precisa ser adaptado ao caso concreto. Ou seja, por um lado, é preciso que os profissionais de saúde percebam que ter um acompanhante e dialogar com o paciente é maravilhoso, que ele precisa acolher perguntas que aparentemente parecem desnecessárias, mas que são muito importantes e relevantes sim,
para aquele acompanhante, para aquele paciente, que precisam ser esclarecidas. E também tomar muito cuidado com um certo nível de arrogância que pode acontecer e ser justificada pelo dia a dia, que realmente é atordoado em Com vários certeza. momentos, mas não deixa de ser um certo nívelzinho de arrogância de não valorizar determinadas queixas. Então, ótimo que isso está aqui. Sim, Mas eu também fico muito preocupada com o acompanhante que não colabora, o acompanhante que tumultua. sim, Sob o pretexto de estar, de pretender o bem-estar daquele que ele está acompanhando, que é o paciente, ele termina tumultuando com questões que, na verdade, dizem respeito aos seus interesses e não aos interesses do sim, paciente. com certeza. E isso é desconfortável, né? E a gente tem eu percebo que nesse aspecto específico do direito ao acompanhante, né, Uhum, qual é a lógica? Direito ao acompanhante, Estatuto dos Direitos do Paciente. Então esse acompanhante ele tem que ser um instrumento de potencialização desses direitos também para os cuidados que aquele paciente precisa. uhum. Como um agente que vai auxiliar, ele não pode substituir em nenhum momento. E não é um estatuto dos direitos dele, é o Exatamente, estatuto dos direitos de quem ele está ele é muito ajudando. mais um ajudante. Alguém que vai permitir que o direito, a compreensão, a informação, enfim, que a comunicação aconteça de maneira mais Vou fluida. lhe colocar um caso Sim. de que me foi relatado por um médico que estava vivendo uma situação de muito desconforto no hospital. Paciente, e aí a gente vai, estava lúcido e orientado no tempo e no espaço, que é Sim. a sigla que muitos profissionais colocam, LOT, né, nos Aham. prontuários. Ele estava lúcido, ele não precisava ser representado por ninguém. Tinha um acompanhante ali. Esse acompanhante, ele começou a exigir coisas, como se ele tivesse um direito ao acompanhante. "Não, eu quero ver o prontuário do paciente". Ele não tem direito de ver o prontuário do paciente. "Não, eu tenho o direito, como acompanhante, de ter informações a respeito do paciente". Ele não tem. Direito ao acompanhante, não do acompanhante. Imagine, existe e adorei, adorei. Tem o direito ao acompanhante, não o direito do acompanhante. Então ele acha que por ele ter esse status, ele pode invadir a privacidade de quem ele acompanha. E isso é muito perigoso, porque observe, nós temos situações em que há detalhes que são extremamente sigilosos Sim. e que os pacientes só dizem à equipe médica e que pedem à equipe médica que não digam para o acompanhante. Uhum. E o acompanhante não sabe disso e acha que ele tem ali uma grande oportunidade de saber um pouco mais sobre a privacidade de quem ele acompanha. Isso a gente vê em relações tóxicas matrimoniais, a gente vê em relações tóxicas entre filhos e pais, né? E eu Sim, estou falando de filhos adultos, sim, inclusive. Então, e poderíamos estar falando de filhos adolescentes. sim. Então, a gente precisa perceber e deixar claro para a sociedade, né? O que que é acompanhante? A gente poderia ter, inclusive, um conceito do que é acompanhante. Poderia. E neste conceito, a gente deixaria bem claro que é uma pessoa que vai, né, auxiliar tal, tal, mas que não tem o direito a acessar dados privados do paciente, a não ser que este autorize previamente, né? Reforçando o papel de auxílio do acompanhante, porque senão você cai, na verdade, a uma violação do próprio conceito que é estabelecido de autodeterminação lá no artigo Uhum, 2º. Porque a gente tem como algo que impede essa autodeterminação justamente uma conduta que, de alguma maneira, vá subjugar a vontade do paciente. Então, se uhum, o acompanhante substitui, tenta impor a sua própria vontade, causa situações de constrangimento perante até mesmo a equipe médica, né, isso tudo vai impedir que a autodeterminação ocorra e não é essa a finalidade. O acompanhante vem como alguém que deve potencializar. E isso. uma característica bem marcante na legislação, no Estatuto dos Direitos dos Pacientes, é uma valorização da autonomia relacional também, me parece existir, na Hum, verdade. No sentido de que a autodeterminação, hum, direito do paciente, mas como é que ela se materializa, levando em consideração também os diversos agentes que estão relacionados com aquele contexto. E uhum, isso envolve tanto os profissionais de saúde de maneira geral, isso é legal, né, porque a lei ela faz uma expansão, inclusive incluindo as instituições de saúde e tudo mais, mas quando você tem essa valorização do direito ao acompanhante, a esse acesso às informações, ao direito de fazer perguntas, é algo para auxiliar e levar em consideração o contexto para que a autonomia possa ser melhor exercida, mas em nenhum momento isso pode significar substituição. E a gente pode até falar que em alguns momentos tem aí outra pessoa que pode vir a substituir, que é o representante legal, e que é outra. Então a gente tem paciente, a gente Uhum, tem acompanhante e a gente tem representante legal. sim.
Não Agentes necessariamente o distintos. acompanhante é o representante legal. O acompanhante, ele pode inclusive ser modificado ao longo do período daquele plantão. Uhum. Chegou primeiro a filha De para maneira ser muito simples. acompanhante. Aí só troca o adesivinho, né? É, Depois vem outro, que é o acompanhante. Representante legal é uma pessoa que de fato pode representar legalmente, tomando decisões em nome do paciente, quando o paciente, contudo, quando o paciente precisa ser representado sim, legalmente, né? sim, Então não são situações rápidas de estado de inconsciência, são situações em que realmente ele não tem como se autodeterminar. sim, E isso a gente tem que trabalhar também, porque tem problemas, né, de colocações de falas de representantes achando que podem mais do que o próprio paciente. A gente sim. tem que tomar cuidado até para proteger os pacientes a respeito disso. Eu quero fechar, porque, bem, a gente ia ficar séculos falando aqui. Sim, porque é um tema muito rico. Demais, Tanto é que demais. o Olha. nosso bate-papo ele tem mais essa pretensão da gente pensar Uhum. algumas consequências, alguns problemas, algumas reflexões importantes sobre o assunto. Isso. Agora eu quero fechar intencionalmente acendendo aqui um incêndio sem apagar. Sim, Porque a verdade é que eu nem sei como apagar e nem sei se o poder legislativo e judiciário sabem apagar. Que é o seguinte: até então, nós tínhamos no nosso ordenamento jurídico a seguinte pretensão. Até então, há, digamos, 3 anos atrás, sim. que era o paciente, ele tem absoluto direito à autodeterminação, ao exercício da sua capacidade civil e autonomia. Uhum. Mas quando ele chega numa conjuntura de iminente risco de morte, aí o Poder Judiciário autorizava, isso está inclusive no Código Penal, autorizava ao médico que procedesse, que tivesse condutas, mesmo à revelia da vontade do paciente, se fosse para salvar a vida deste. Assim estava definido. Há pouco tempo atrás, o STF decidiu que, no caso de pacientes testemunhos de Jeová, adultos, orientados, lúcidos, tudo direitinho, verificado também o seu exercício de autonomia, que este paciente testemunho de Jeová, ele primeiro, ele não tem um desejo de morrer, ele só não quer receber a transfusão sanguínea. Mas, se a única hipótese for a transfusão, ele tem o direito de não querer, ainda que venha a óbito. Decidido Sim, também no âmbito do STF. caso super importante. E até então a gente dizia, não, só em relação ao paciente testemunho de Jeová. Neste estatuto, nós temos um artigo que eu não estou vendo as pessoas falando sobre, e aí eu acho que a gente tem que falar. Nesse estatuto, a gente tem o artigo 14 que diz, a gente vai precisar interpretar. Uhum. O paciente tem o direito ao consentimento informado sem coerção ou influência indevida, salvo em situações de risco de morte em que esteja inconsciente. Ou seja, salvo nas situações de risco iminente de morte em que ele esteja inconsciente. Se ele estiver consciente, em situações mesmo de risco iminente de morte, se ele estiver consciente, ele pode não consentir. Sim, Este artigo 14 do Estatuto dos Direitos dos Pacientes, de abril de 2026, decidiu que o paciente consciente pode negar determinada intervenção médica, mesmo que ele venha a morrer. E nós não estamos falando apenas de pacientes testemunho de Jeová. sim. Ampliamos o conceito. Eu tenho sentido muita vontade, porque assim, isso me pareceu algo tão forte, de uma decisão tão grande, e que as pessoas não estão falando sobre isso. Eu tenho sentido vontade de ser acordada por ministros do STF, por juízes, dizendo: não, Camila, é Aham. isso mesmo que a norma está aqui. Então, assim, eu tenho segurança enquanto professora, Sim. pesquisadora, né, do que eu estou lendo. Mas isso foi algo tão discutido durante tanto tempo que eu acho que os holofotes não estão sendo postos necessariamente nesse artigo. Me parece que ainda existe uma certa estranheza, Hum, social mesmo, por determinadas decisões. Então, a gente vem de uma cultura muito curativa, né, a doença ser enfrentada e vencer, e a morte ser evitada a todo custo, mesmo que isso às vezes custe uma vida sem dignidade, que é um ponto chave. é outra questão. Que talvez Uhum. essa estranheza que você sente, né, de sentir que é algo pouco discutido, vem um pouco desse lugar, de socialmente se pensar que não, quem vai recusar um tratamento sem que exista um motivo ou uma crença por Uhum. trás? Às vezes não necessariamente você tá pensando numa crença religiosa, às vezes você tá pensando na sua forma de executar seus projetos existenciais. Pois é, eu acho que eu tinha, a ilusão,
no meu ser pesquisadora da área, eu acho que eu tinha a ilusão de que essa seria uma decisão tomada pela sociedade, sabe assim? Vamos abrir, e aí a sociedade decidiria sobre isso. E eu preciso antecipar dizendo que eu sou a favor, eu tô feliz. Eu também. Que maravilha que Uhum. esse artigo existe. Mas eu esperava que fosse uma decisão social. Eu não sei se a sociedade sabe dessa decisão que o Poder Legislativo tomou. Aí você me diz, mas o Poder Legislativo representa a sociedade. Será? Aqueles memes, Aham, será? aham. Então, eu acho que a gente pode fechar com esse incêndio Sim. que precisa ser discutido. Precisa ser E o que estudado, você aprofundado. traz me conforta um pouco, ou seja, talvez o legislador, veja se eu compreendi bem, Sim. talvez o legislador não tenha visto isso com grande impacto porque achou que talvez isso não fosse tão pleiteado habitualmente pela sociedade. Sim. E aí, então, eu coloco mais lenha. Então, a sociedade precisa saber, porque ela precisa saber que ela pode Com negar, certeza precisa saber, se ela quiser negar. que é um dos papéis da bioética. Isso, que é fazer educação em saúde e conversar, é um Isso. papel também da medicina, é um Sim. papel do direito e é um papel nosso nesse CV Medcast, em que a gente faz essas inquietações, essas discussões. Rafa, eu adorei sua participação. Eu não sei se você observou, mas eu fiz uma ameaça a você no começo do Sim, podcast. eu observei. Um convite misturado Minha com autonomia foi ameaça. Eu completamente quero saber se você mitigada. consente. Eu consinto, Consente? com Ou certeza. seja, Pra mim foi uma felicidade discutir, sim, a gente poderia ficar aqui discutindo muito tempo ainda, né? muito tempo e tem muita coisa pra discutir ainda, então Hã. sempre que chamar, estarei aqui. Ai, que maravilha, que legal. Gente, esse foi o nosso episódio aqui do CV Medcast, em que a gente discutiu muito. Acho que foi um dos mais agitados até. Quando junta, assim, 2 pesquisadores e advogados, aí é problema, É tem que ser problema. agitado. É, Mas é um agitado intelectualmente que fomenta e busca fomentar em vocês essas discussões, essas reflexões e também vontade de continuar estudando sobre esses assuntos, tá bom? Então, continuem aqui no CV Medcast, nos próximos episódios. E aí, se você gostou, curta, siga aqui, se inscreva aqui no nosso canal, esteja com a gente. E também nós estamos no Instagram e no Spotify. Então esperamos por vocês até o próximo episódio. Até!